Pode aplaudir ao Senhor bem forte, mas bem forte mesmo. Glória a Deus. Boa noite, gente. Eu não ouvi boa noite. Paz seja convosco. Nós estamos começando hoje a corrente especial do Monte Sinai. É a corrente para resolver causas impossíveis e problemas antigos. Toda quarta e todo domingo. Vamos lá, diga comigo. Toda quarta e todo domingo. Então vamos lá, fala assim, domingo, descruza os braços. Vamos lá, diga domingo e quarta. E aí junto os dois, a gente faz um elo. Sendo que na quarta-feira nós oramos pelos problemas do coração. Nós oramos para Deus libertar aquela pessoa que você perdeu o coração dela para as drogas, para a bebida, para a doença ou para qualquer tipo de mal. Quem me entendeu, levante a mão. Então a corrente ela tem um propósito definido. Ela é a corrente, repete comigo, ela é a corrente das causas impossíveis. Todo mundo, vamos lá, diga, ela é a corrente das causas impossíveis. E ela é a corrente para resolver problemas antigos. Quem tem um problema antigo? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha para o irmão e fala com ele assim, ó, problema que passou de uma semana é o quê? É antigo. Eu estou cheio de problema antigo. Passou de uma semana para mim, já é problema antigo que eu tenho que lutar para resolver em nome... E eu vou resolver muito problema antigo. E antes da Santa Ceia de junho, vai estar resolvido. Olha para o irmão e diga para ele, marca a data, antes da Santa Ceia de junho. Ô gente, está faltando fé, vamos lá, diga, antes da Santa Ceia de junho, vai estar resolvido. Quem entendeu, dá um glória a Deus. Então nós vamos confirmar o primeiro elo da corrente. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo de número 7, fazendo favor. Êxodo 3, 7. Eu quero que você marque na Bíblia algumas palavrinhas, que é o que você vai aprender, vai ouvir durante a corrente agora do Sinai, a corrente para resolver coisa séria em nome de Jesus. Vamos lá. Pega a Bíblia, quem puder ficar de pé para a gente fazer a leitura, fica de pé em honra à palavra de Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores, conheço-lhe o sofrimento. Verso 8, disse ainda o Senhor, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Para você entender o contexto do que está sendo falado, eu vou ler o versículo 1, 2, 3, 4 e 5 para você entender. Então é só voltar um pouquinho e a gente vai estudar isso. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, o quê? Eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi, diga comigo, vi
a aflição do meu povo. Agora diga assim, e ouvi, diga assim, ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Agora diga assim, conheço-lhe. Vamos lá, diga, conheço-lhe. O quê? O sofrimento. Então olha só, Deus usou alguns verbos até aí que eu quero que você grife. Ele disse, a primeira palavra que Deus disse está no versículo 6, versículo 7, disse mais o Senhor, certamente, diga comigo, vi. Então grifa aí na sua Bíblia, vi. Depois Deus disse o quê? O segundo verbo, ouvi. Qual que é o segundo verbo? Ouvi o seu clamor. O terceiro verbo é conheci ou conheço as suas dores. E depois Deus disse no verso 8, por isso desci, diga comigo, desci. Então vamos lá, repete comigo, vi, ouvi, conheço e desci. Vamos lá, todo mundo, 1, 2 e? Desci para quê? Para livrar e fazer subir. Então diga comigo, vi, olha o que o Senhor Deus diz, diga comigo, vi, ouvi, conheço, desci para livrar e fazer o quê? E fazer subir. Essas 6 coisas vai acontecer na sua vida na corrente do Monte Sinai. Amém? Pode assentar fazendo favor, Ré maior. Olha para mim. O povo de Israel estava sem dúvida alguma enfrentando um problema antigo. O problema de Israel já durava 400, anota essa data, 430 anos. Há 430 anos atrás eles foram levados para o Egito e lá eles se tornaram escravos. Em 430 anos muitas gerações pediram a Deus para resolver aquele problema e até então o problema não tinha sido resolvido. Era um problema antigo e era uma causa impossível. A Bíblia diz que Moisés nasce no Egito e a seguir ele vive 40 anos no Egito. Quantos anos? E depois de 40 anos que Moisés estava vivendo no Egito, a Bíblia Sagrada diz que ele foge de lá por ter matado um egípcio e ele vai para a terra de Canaã. E ele começa a pastorear ovelhas ali, junto ao Monte Sinai. E ele ficou 40 anos, escute só, ele ficou 40 anos de um único lado do Monte Sinai. 40 anos, pastoreando ovelhas de um lado do monte. Mas um dia de manhã, Moisés resolve pegar as ovelhas e levá-las para o outro lado do Monte Sinai, o lado ocidental. Quando ele chega do outro lado, a Bíblia diz que Deus então desce para falar com Moisés. E como Deus desceu para falar com Moisés? Deus acende um fogo em uma sarça, uma árvorezinha. Quando você for comigo a Israel, você vai ver essa sarça. Deus acende um fogo numa sarça e acontece uma maravilha, porque a sarça começa a pegar fogo, mas o fogo não consome a sarça. Você sabe que qualquer árvore ou qualquer objeto que começar a pegar fogo, o fogo vai consumi-lo, mas nesse caso, a Bíblia Sagrada diz que as folhas ou os galhos da sarça permaneciam verdes, não se queimava, não era destruído. Quando Moisés viu aquilo, Moisés, ele disse o seguinte: irei para lá para ver esta maravilha. Por que a sarça não se consome? A curiosidade de Moisés levou Moisés para mais perto da sarça. Aquela sarça pegando fogo representa a igreja de Jesus. Deus acende um fogo aqui hoje maravilhoso. Eu vou dizer de novo, essa igreja vai ser incendiada pelo poder do Espírito Santo. Mas esse fogo de Deus é diferente, porque ninguém será consumido pelo fogo. Todo mundo vai permanecer saudável, vai permanecer vivo, porque o fogo de Deus não consome, o fogo de Deus levanta a gente. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Quem está ligado? Moisés então ele se aproxima para ver por que a sarça está queimando, mas não se consome. Quando Moisés se aproxima para ver, do meio do fogo
Deus fala com ele, e Deus diz assim: Moisés, Moisés. Olha só como Moisés era um cara diferente, no mínimo um cara diferente. Ele vê uma árvore pegando fogo e ele se aproxima, e de repente uma voz começa a falar com ele de dentro do fogo. E se fosse qualquer um de nós, o que é que nós faríamos? Eu sairia correndo. Você está doido? Eu estou no meio do pasto, sozinho, a árvore começa a pegar fogo, e uma voz fala comigo, eu vou correr. Mas Moisés disse o quê? Eis-me aqui. Irmãos, Deus vai fazer maravilhas para te atrair. Eu vou dizer de novo, Deus vai fazer maravilhas e coisas surpreendentes para te trazer para perto. Quem vai chegar para mais perto? E Deus, do meio da sarça, do meio da igreja, Ele vai falar com você. Você acredita? Dá um glória a Deus. Olha para mim, e aí Deus disse para Moisés esses verbos que eu acabei de dizer para você, que é o que nós profetizamos que vai acontecer nessa corrente. A primeira coisa que Deus falou com Moisés foi: eu vi a aflição do meu povo. Diga comigo, eu vi a aflição do meu povo. Aí, não ouvi, diga, eu vi a aflição do meu povo. Deixa eu te falar uma coisa, uma das especialidades de Deus é ver, amém? E Ele está vendo o que está acontecendo comigo, Ele está vendo o que está acontecendo com você. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus, ainda que esteja escondido aos seus olhos, não está aos olhos de Deus. Ele viu quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foi lançado na fornalha de fogo, Ele viu quando Daniel caiu na cova dos leões, Ele viu quando Elias precisava que descesse fogo do céu. Ele sabe, Ele vê o que está acontecendo com você. Quem acredita que Deus vê, dá um glória a Deus. Ei, e quando Deus fala eu vi, é porque Ele vai resolver a situação. Talvez você tenha vindo aqui nas reuniões, muitas reuniões, e o pastor ainda não falou com você, Deus viu. Só que hoje Deus me mandou aqui para te dizer que Deus está vendo. E se Ele vê, alguma coisa vai acontecer. Quem acredita, aplauda Jesus bem forte. Eu não ouvi o glória a Deus. Repete comigo assim: Deus vê. De novo, diga: Deus vê. Ei, Deus vê o que está acontecendo com você. Ele está dizendo assim: eu vi, Moisés, eu vi a opressão do meu povo. Deus está dizendo: eu vi o que fizeram com você, eu vi a luta que você está enfrentando, eu vi a dificuldade que você está encarando. Ele viu o paralítico que não era curado e mandou Jesus até lá. Ele viu quando Jesus precisava multiplicar 5 pães e 2 peixes e Ele multiplicou. Ele viu quando a viúva de Serepta precisava de um milagre, porque ela só tinha um pouquinho de farinha na panela. Ele está vendo o que você precisa. Ei, eu acredito que Deus está aqui, e Ele está te dizendo hoje: eu vejo o que está acontecendo com você. Quem acredita que Deus vê? Ei, eu sinto o trono de Deus sobre nós aqui agora. E a minha Bíblia diz que debaixo do trono de Deus tem olhos, tem rodas, tem o quê? Eu não ouvi, diga rodas. E nas rodas tem olhos, tem o quê? Por que tem olhos? Porque qualquer pessoa em qualquer lugar que clamar a Deus, Ele vai ver. Não importa onde você esteja ou qual a situação que você esteja. Ei, Deus é o seu refúgio e fortaleza. Ele é o seu socorro bem presente na angústia. Não tema, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a cidade e a morada do Altíssimo. Deus está no meio da igreja e ela não será abalada. Olha para mim, e o salmo termina: Deus a ajudará ao romper da manhã, amanhã antes que o sol saia. O Deus que está te vendo aqui já vai estar de pé para te ajudar e te socorrer na sua aflição. Se tem uma pessoa, só uma, que concorda comigo, esse milagre vai acontecer. Eu sou uma pessoa que creio. Cadê a outra? Onde ela está? Levanta a mão e dá um glória e aplauda Jesus bem forte. Deus viu. Ei, o que Deus disse a Moisés? Eu vi, diga eu vi. E quando Deus fala eu vi, é porque Ele vai resolver. Amém? E esta causa impossível que você carrega, ela vai ser resolvida em nome de Jesus. Eu vou dizer de novo para ver se tu reage. E esta causa impossível que você carrega, ela vai ser resolvida em nome de Jesus. Amém, pessoal?
Deus viu quando Jó passou por um sofrimento terrível, uma provação terrível, e Deus foi lá para poder ajudá-lo. Deus viu quando a viúva de Naim perdeu o seu único filho, e Ele mandou Jesus para poder ajudá-la. Ele vai mandar ajuda e socorro para você. Eu vou dizer de novo para ver se você reage. Deus está vendo. A primeira bênção da corrente é Deus viu. Deus viu, Deus viu, Deus viu, Deus viu, Deus viu. E Ele vai te ajudar. Olha, quando Deus vê, Ele não finge que viu. Se Ele viu, e se Ele está dizendo que Ele viu, é porque algo vai acontecer na sua vida. Quem acredita, dá glória a Deus. Fique de pé no seu lugar.